Podcast Recomeçar. Hoje a gente está com o nosso amigo Neemias Coutinho. Glória a Deus, que honra, queridos. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. É um prazer muito grande, pastor, estar aqui nesse podcast. Que Deus abençoe. Eu creio que será incrível o nosso bate-papo. Uma honra te receber, meu amigo. É verdade, Deus. É verdade, Pai. Neemias Coutinho no podcast Recomeçar. Só Glória agradecer, só gratidão. Tá te recebendo aqui. Amém, pastor. Nosso podcast tem a ver com recomeçar, né? Pessoas que precisaram de um novo recomeço. E eu tenho certeza que tu tem muita história para contar aí pra gente. Glória a Deus. Como é que começou o ministério aí, Neemias Coutinho? Meu pastor, falar sobre o nosso começo do nosso ministério, né? Lembrar de muitas coisas boas, mas também que nos marcou bastante no início do nosso ministério. Né? Eu comecei muito novo, meu ministério eu comecei muito novo, mas primeiro servindo na minha igreja. E depois o céu foi abrindo as portas para que a gente entrasse, no caso hoje, que se diz a itinerância, né? E eu comecei na minha igreja, aí meu irmão tocando os instrumentos, depois a gente foi cantando, foi pregando, dirigindo o culto, e Deus foi abrindo as portas, né? Foi abrindo as portas, mas a gente aprendeu muito com nossos pais, nossos pastores, que são nossos pastores hoje, né? Meu pai e minha mãe, pastor Zé Carlos, missionária Michele, que foi nos instruindo, né? Ó, meu filho, é assim, ó, EBD, segue o caminho da palavra, busca a Deus, se separa, né? E foi sempre eu e meu irmão, o Thiago Coutinho, que o céu nos conectou. Eu tenho 3 irmãos, Marinéia Coutinho, Miquel Coutinho e o Thiago Coutinho, que é o mais velho. E a gente tem essa conexão do mais novo e o mais velho. A gente tá sempre junto. E meu irmão era novo demais, então ele que me acompanhava. Ele era mais velho, eu tinha, eu tinha 10 anos, 11 anos de idade. Eu, às vezes, tinha que ir para lugar longe, moro em Anchieta, tinha que estar em Nova Iguaçu, agenda. Então, ele tendo mais idade, 18, 19 anos, e minha mãe deixava ele me levar. Então, de lá para cá, a gente foi seguindo, e Deus tem nos abençoado até aqui, e o nome do Senhor tem sido glorificado, para a glória de Deus. E aí, como é que começou os corinhos? Então, eu sempre cantei os dois, né? Adoração e Corinho de Fogo. Porém, a gente percebe que a gente precisa ter um alvo, sabe? Eu amo os dois, até hoje eu canto os dois, o Corinho e a Adoração, eu gosto dos dois. Mas só que eu percebi que o mais forte, que o povo mais gostava, e também eu gostava mais de cantar, sempre foi o Corinho de Fogo. Eita! Sempre foi o Corinho de Fogo. Desde criança eu sempre cantei Corinho de Fogo, mas na medida do possível que eu ia crescendo, a maioria das vezes cantava Adoração, entendeu? Mas eu sempre fui do Corinho de Fogo, e hoje eu sou mais voltado a cantar Corinho de Fogo. Canto Adoração quando é preciso, quando depois de mensagem, que eu prego também, a gente canta uma adoração, louvor, mas hoje eu sou mais voltado pro Corinho de Fogo, cantor de cantar mesmo esses louvores mais pentecostais, entendeu? Sim. Tem um corinho aí que tá viralizado, que é um novo homem, é isso? Isso. Como é que foi esse corinho aí pra soltar? Meu pastor, esse corinho foi um presente de Deus que o Senhor entregou ao meu irmão, Thiago Coutinho, que é o meu compositor. O teu irmão, então, que fez isso, ele que fez. E ele me apresentou essa canção, e na primeira vez que eu olhei essa canção, eu não gostei nem tanto. Aí eu falei, rapaz, eu não gostei muito dessa música, mas vamos pro estúdio, vamos gravar ela. Vamos ver como é que vai ficar com a galera, com a banda. E a gente começou a ensaiar, a trabalhar em cima dela. Foi quando eu comecei a abraçar a música, a aceitar a música. E pra glória de Deus, quando a gente foi nosso primeiro trabalho assim, como algo profissional para todas as plataformas, e deu muito certo pra glória de Deus, que é um louvor que fala sobre Nicodemos, né, que é necessário nascer de novo. E assim, é uma canção que tem abençoado muitas vidas. O Senhor tem abrindo as portas, as fronteiras, e tem nos levado pela misericórdia e graça, e tem abençoado muitas vidas, né, que a gente precisa entender que o nosso louvor é uma mensagem. Sim. A nossa canção que a gente carrega precisa ser uma mensagem, não simplesmente para massagear o ego, não simplesmente para massa gostar, mas sim uma mensagem. Então, quando eu ouvi essa canção, hoje, pela misericórdia de Deus, né, tem pastores que me chamam simplesmente por causa disso. Eita. Por carregar a mensagem através do louvor, através do Corinho de Fogo, né? E para a glória de Deus, esse louvor foi um presente de Deus e tem me abençoado muito a minha vida, assim como tem abençoado a vida de muitas pessoas, para a glória de Deus. Eu percebi algo, que o teu corinho tem base bíblica. Sim. Tem pautado na palavra, né? Sim. Muito bom isso aí. Eu prezo muito por isso, né? Que o louvor que eu preciso cantar precisa ter uma base, né? Precisa ter um fundamento, precisa estar pautado em Cristo. Não adianta
eu simplesmente cantar só sobre fofoca, sobre traição. Eu preciso ter Bíblia, precisa ter Cristo naquilo. E mesmo se tiver traição, fofoca, tá, mas qual é a intenção disso? Sim. Qual o propósito? Precisa ter um propósito. Não adianta eu cantar só sobre que a macumbeira vai morrer, tá, mas qual o propósito disso? Será que Deus não quer salvar ela? Será que Deus não quer fazer na vida do fofoqueiro também? Então, assim, a gente precisa separar muitas coisas. E é isso que eu faço. Aparecem muitos compositores hoje para nos apresentar música, e eu sou muito aberto a isso, de pessoas que nos procuram. Poxa, Neemias, queria tanto que você gravasse essa minha música. Poxa, olha a minha música, vê se tu vai gostar dessa canção. Mas eu prezo muito por isso, de louvores que tem a base bíblica, assim como essa que eu gravei. Hoje a gente vê Neemias Coutinho viralizado, conhecido. Só que quem olha de fora, foi fácil chegar? Meu pastor, não foi fácil. E nunca vai ser. Sim. Não é verdade? Nunca vai ser. Até porque, para quem não rende para ninguém, para quem não puxa tapete, para quem não se mistura, para quem não bajula, para quem não fica em cima, né, as coisas é mais difícil. Sim. Pra gente que não fica batendo nas costas de ninguém, pra gente que não fica atrás de ninguém, procurando algo, procurando retorno, as coisas é mais difícil, né? As coisas é fácil para quem bajula, para quem tá sempre apoiando tudo, sempre misturado, aí é mais fácil. Mas a gente que tenta se separar, tenta fazer o certo com Deus, é sempre mais difícil. Mas é difícil, mas no fim vale a pena. Porque a gente sabe que com Cristo as coisas funcionam, é mais certo, entende? A gente chega, mas chega com confiança. Pode demorar, mas quando chegar a hora, também ninguém para, sabe? É como a Bíblia fala, que nós somos uma flecha na mão do valente. E a flecha, muitas das vezes, quando a gente vai para trás, a gente acha que tá dando tudo errado. Porém, quanto mais você puxa a flecha para trás, mais longe ela vai. Eita. Então, de repente, num momento difícil de processo, a gente está sendo puxado para trás. E, nossa, caramba, tá todo mundo lá na frente. Mas quando chega o momento de Deus nos lançar, irmão, esquece. Então você está dizendo que a gente tem que viver o processo para chegar no propósito. Tem que viver o processo para chegar no propósito. Eita, e a gente precisa entender isso. A minha geração, infelizmente, perde oportunidades por conta disso. Que é tudo na facilidade, sabe? Quer viver o seu momento, mas não sabe o que você teve que passar para ter um podcast hoje. Para o podcast recomeçar a ser quem é hoje, sabe? Então, tipo assim, tudo é um processo. Mas a galera hoje, infelizmente, gosta de tudo algo pronto, tudo pro agora. Eita. Geração do miojo, né? 3 minutos, já tá pronto, né? Tá pronto. Então, assim, é complicado. Tu passou alguma experiência boa nesse momento aí de estar cantando, de estar viajando? Já passou alguma experiência assim que você falou, opa, essa aqui foi Deus? Poxa, pastor, tem muitas experiências, né? Eu estava agora há pouco tempo em São Paulo, né? E isso é algo gratificante. Tinha um menino, uma criança, gravando. Eu tava cantando, ele tava me gravando, e tinham outros amigos lá, cantores, e eu tô vendo ele gravando na parte de baixo, sendo que na parte de baixo tava todo mundo marchando, pulando, e ele, infelizmente, tava todo se atrapalhando e tudo mais. Foi quando eu chamei ele pra vir pro altar. Eita, que legal. Chamei ele pra vir pro altar, pra ele começar a gravar e poder ter a visão do povo, porque ali embaixo tava uma aglomeração da galera na marcha, né, dando lugar pra Deus, e foi quando eu chamei ele pro altar. Aí foi quando ele conversou comigo, Neemias, eu sou muito seu fã, e eu aprendi a cantar louvores da harpa por causa de você. Eita, porque tu começou também cantando louvores da harpa. Eu amo louvores da harpa, porque eu cresci ouvindo isso. Então, assim, aquilo ali mexeu muito comigo. Porque, assim, não era um menino que eu vi segundas intenções. Eu simplesmente quis ajudar ele, e através da vida dele, ele me passou esse testemunho. E a mãe dele depois veio e confirmou, Neemias, meu filho canta louvor da harpa por causa de você. Deus. Ele se inspira em você, e vira e mexe ele canta os louvores da harpa porque ele te vê como uma referência, uma inspiração, e isso é gratificante. A gente vê que está influenciando pessoas para coisas boas, para coisas corretas, porque é o que a Bíblia diz, nem todo mundo que está em Israel é israelita. Então tem muito crente, né, que se diz crente na verdade, que ainda influencia para coisas erradas, né? Mas ainda existem pessoas remanescentes que buscam fazer o certo, e a gente é observado o tempo todo. E você ouvir de uma criança que está aprendendo o louvor da harpa, que edifica, que levanta, que renova, que batiza com o Espírito Santo, por causa de você, é gratificante demais. É, né? Muito Deus, né? É muito Deus. A gente vamos começar agora com perguntas e respostas, né? Benção. Ninguém começa bem. Verdade. O começo sempre é difícil. É difícil. Né? Hoje você vê alguém que lá atrás te criticou, não acreditou no teu ministério, e hoje te chama para louvar na sua igreja? Tem muito. Mas a minha mãe, né? A minha mãe, missionária Michele, me ensinou isso,
né, me ensinou isso, que o tempo de estudo. Verdade. E, irmão, a gente precisa aprender a nunca destratar ninguém, porque você não sabe o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu creio que Deus pode mudar a nossa vida dentro de 24 horas. Como também pode mudar a nossa vida dentro de 1 minuto. Sim. Então, eu vivo isso hoje, infelizmente, de pessoas que um tempo atrás me desprezou, um tempo atrás falou que eu não tinha Deus, um tempo atrás falou que eu não ia chegar a lugar nenhum. E hoje vê Deus fazendo, aí se lembra. Poxa, você é uma benção, tem como nos atender? Entende? Então, assim, até igrejas mesmo que falavam assim, esse aqui não canta. Não vai dar pra nada. Esse aqui não sobe nesse altar. Mas hoje a igreja quer me ouvir. E como é que você lidar com isso aí? Então, eu sigo... Eu fui chamado para servir, pastor. Eu fui chamado para servir. E, de repente, uma palavra que eu carrego pode mudar a vida de alguém ali dentro. Sim. Então, eu não posso ficar preso a pessoas que me desprezou. Ficar preso até porque Jesus foi desprezado. Verdade. Mas nem por isso ele deixou de pregar a palavra. O próprio povo que foi curado, o próprio povo que foi resgatado, foi salvo por ele, foi o próprio povo que falou, solta Barrabás e prende Jesus. Então, assim, isso vai acontecer, a gente tem que ter maturidade para entender isso, que a gente vai passar por isso, sabe? E isso é o evangelho, esse é o verdadeiro evangelho. Você abraçar quem te feriu, você ser verdadeiro com quem é falso com você. Isso é forte. Isso é evangelho, sabe? Então, assim, o Senhor nos ensinou o tempo todo isso, sabe? Ele chamou Judas de amigo, sabendo que Judas ia o trair. Eita. Então, assim, a gente precisa ter maturidade que a gente vai passar por isso. Tem que saber viver com isso aí, né? Tem que saber, sabe? Porque senão a gente senão a gente deixa de ser crente, entendeu? Ah, fulano falou mal de mim, fulano me desprezou, fulano nunca foi com a minha cara. A gente não pode perder tempo com isso, tem que servir. Fomos chamados para servir o evangelho a Cristo. Quando você recebe esse convite de uma igreja que um dia disse que você nunca subiria no altar dela e ela hoje te chama para louvar, tu vê um cumprimento da promessa de Deus nisso? Claro que eu vejo a mão de Deus. Sim. É Deus te dizendo que se Ele quiser, irmão, Ele faz. Porque Ele é Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E quem é o homem para falar que você não vai ir? A chave tá na mão dele, né? Tá na mão dele. E o homem entende, não tem o que fazer. A igreja quer ser abençoada através da vida desse moço, através da vida desse jovem. Sabe? De repente ele não pode, de repente o homem, vamos botar um pastor, é o único que não vê Deus na minha vida, mas a igreja toda vê, então ele vai fazer o quê? A gente vê muito isso na história de Davi, né? Desprezado, e Deus fala assim, achei o meu servo Davi e com óleo eu ungi. Sim. Então o que você diz para um jovem que hoje está sendo desprezado, que as pessoas não aceitam o ministério deles? Se apegue na promessa de Deus. Se apegue na promessa de Deus, porque vai chegar um tempo que quem não acreditou vai passar a acreditar, vai passar a crer. Não pule etapas. A minha geração precisa entender isso. Não pule isso é muito forte, etapas. Hein? Porque quem tá pulando etapa hoje tá quebrando a cara. Sim. Seja namorando fora do tempo, seja entrando na itinerância fora do tempo, seja parando de trabalhar fora do tempo, seja mudando de ministério fora do tempo. Ah, vou pra lá, vou pra cá, Deus agora quer que eu congregue aqui, quer que eu passe pra cá. Tá quebrando a cara, não pule etapas. Tem que esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. A Bíblia já diz, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Meu pai, isso é forte demais, gente. Tem mais uma pergunta aqui forte aqui pra fazer pra você. Tu já foi desprezado em alguma igreja? Pastor, já sim. Já passou por isso? Já passei por isso. Existe até uma coisa muito séria, muito polêmica, que a gente precisa até pontuar também, que ainda hoje existe nas nossas igrejas, né? A questão da raça, a questão da cor, a questão do racismo, né? Tem igrejas que, infelizmente, ainda existe isso, sabe? Já passou por isso na pele? Já passei por isso, na pele. E você percebe, irmão, que não é algo assim, por causa da tua roupa ou por causa do teu tênis. Não é. As pessoas olham pra você diferente. Por causa da cor da tua pele? Por causa da cor da tua pele. Que isso, mano? Eu já passei por isso. E assim, é doloroso, dói demais. Porque você percebe que você tá ali pra servir, não pediu pra estar, mas ainda assim as pessoas querem te peitar, não quer aceitar, sabe? Tá ali e te tolera, sabe? Mas não te aceita. Então, meu Deus, assim, é muito pesado, sabe? E isso, no fim de tudo, querendo ou não, nos deixa mais forte. Sabe, nos deixa mais forte. Forja caráter, né? Sim, com certeza, com certeza.
sabe? Nos deixa mais forte. E acontece. Entende? Mas a gente precisa estar com a mente em Deus, que o único que não pode nos desprezar é o Senhor dos Exércitos. Se ele virar as costas para nós, irmão, esquece. O homem da terra pode, mas Deus, ele permanece ao nosso lado. É forte, hein? É forte demais. Eu creio que esse podcast aqui é um divisor de água na vida de muita gente. De muita gente. Porque as pessoas olham para você hoje e vê um jovem que chegou. Verdade. Só que ninguém sabe a trajetória para você ter chegado. Verdade. As pessoas acham que é fácil. Verdade. Só que ninguém sabe o processo. E hoje eles estão ouvindo um pouco do processo. Verdade. Para hoje você tá com louvor na mídia, todo mundo ouvindo, cantando, mas não foi fácil para chegar. Não foi, pastor. Não foi. Desprezo. As pessoas muitas das vezes falando que você não ia cantar no altar dela e hoje te chama para louvar. É só Deus que tem o poder de fazer isso. É só Deus. É por isso que todo jovem que eu posso passar uma mentoria, ter um tempo de mesa como a gente está tendo aqui, de qualidade, eu sempre falo, irmão, se apegue na promessa de Deus. Se apegue na promessa de Deus, porque eu passei por isso. Eu tive que ouvir. Até hoje, eu ouço, né, evento que de repente tem alguém, um mídia lá, ou algum cantor que já é de muitos anos na mídia, né, e a gente passa por situações, então se apegue em Deus que vai se cumprir, entendeu? Se apegue em Deus que quem não acreditou vai ter que passar a acreditar e ver que Deus realmente é na tua vida. Eu costumo dizer que Deus não precisa do teu cenário para operar um milagre. Sim. Porque se eu for olhar para o meu cenário, eu vou dizer que não tem como eu viver um milagre. Só que ele não depende do meu cenário para me fazer viver um grande milagre. Só basta ele liberar uma palavra que tudo muda. Uau. Entendeu? Isso é forte demais. Isso é forte demais. Porque a gente olha para o cenário e fala, não tem condições. Não tem como acontecer nada. Só que do nada, Deus faz o tudo. É igual Ezequiel 37, né? Poderão reviver esses ossos? O profeta disse, Senhor, tu sabes. Porque nem o profeta acredita que aquele vale pode ter uma mudança de vida. Tremendo. Só que quando ele abre a boca para profetizar, a palavra traz vida onde não tem vida. Tremendo. Tremendo. Isso é forte, né, meu amigo? Forte demais. Rapaz, eu tenho umas perguntas fortes aqui para te passar aqui. Vambora, pastor. Você é do meio pentecostal, cantor, pregador. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. O que você acha dos pregadores e cantores que só viram na oportunidade dele? Eu costumo dizer que o microfone dá choque na mão dele na hora da oportunidade dele. Só vira na oportunidade dele. Cara, isso é algo muito polêmico e complicado, né? Eu costumo dizer, na minha visão, pastor, é que isso é tudo. Sim. Menos a presença de Deus. Eita. Que presença é essa que você só sente quando tá com o microfone na mão? Você não sente quando uma criança tá louvando, uma irmã do cabelo branco tá na harpa, quando tá no momento de oração com um jovem, quando o outro tá pregando. Que presença é essa que só desce quando eu tô com o microfone na mão? Isso é tudo. Menos a presença de Deus. Pois a presença não tá no microfone. A presença está no ambiente, a presença está na casa. Sim. Então não passa a ter a presença quando você pega no microfone. A presença já está no recinto. Entende? Então tem gente que mantém uma pose, né? Acha que ainda coloca como santidade, uma postura colocando santidade, que não é. Entende? Eu acho muito complicado a pessoa estar o culto todo no telefone, o culto todo sentado, e quando pega no microfone a igreja tem que reagir, a igreja tem que dar glória, a igreja tem que forçar a igreja a marchar, a pular. Mas o cara tava o culto todo sentado, o culto todo no telefone, aí na vez dele a igreja tem que fazer o que ele quer. Então assim, é muito complicado. Eita. Sabe? E a gente vive isso, a gente passa por isso hoje. Então assim, eu discordo muito disso. Discordo muito. Na oportunidade dos outros, ele tá com o telefone na mão. Sim. Quando é dele, levanta a mão! Vira o leão, né? Pô, será que a unção só tá com ele com o microfone lá, mano? Vira o leão. É o que eu passo muito por isso. Isso tinha que ser algo muito normal, né? As pessoas não ser somente um cantor, mas ser adorador. Isso é forte demais, hein? A minha geração precisa entender isso. Não ser somente pregador, mas ser um adorador. Então essa geração de hoje não precisa de cantores, precisa de adoradores. Precisa de adoradores. Sabe? Porque adorador, ele não depende de microfone. Sim. Adorador, ele adora no trem, adora no ônibus, adora no hospital, adora em casa. Ele não tem microfone na casa dele, não tem microfone no hospital. Ele tá adorando. Então, assim, quando a gente entende isso, é diferente, sabe? E as pessoas, às vezes, tem gente que, em alguns lugares que eu vou, pastor, que tem gente que me taxa como humilde por conta disso. Sim. Mas isso não era pra ser taxado como humilde. Eu tô fazendo mais do que a minha obrigação de estar num culto, prestando atenção e adorando o nome do Senhor. Sim. Mas por eu fazer o que a maioria da galera não faz,
dos cantores e pregadores que chega no culto, aí fica assim, ó, no telefone, aí mete uma postura e fica assim, aí não fala com ninguém, fica sentado, aí na vez dele quer parecer um leão, a galera me taxa como humilde. Sim. Porque quando vem alguém que de repente não tem, não é conhecido, não é de fora, não é de outro estado, mas tá cantando, eu tô levantando a mão, tô dando um lugar, tô vibrando, desço do altar pra abraçar alguém, as pessoas acham aquilo ali um fenômeno. Sim. Caramba, Neemias Coutinho tá adorando, Neemias Coutinho tá, poxa, nem tá na vez dele, ele tá suando, tá abraçando, tá dando lugar. Então, tipo assim, tu vê que isso é tão raro que as pessoas tá achando anormal isso. Sabe, as pessoas acham, tipo assim, uma coisa que era pra ser normal, as pessoas estão levando como se fosse, então, uau, você tá dizendo que o certo virou errado. Sim. E o errado virou certo. Sim. É o que tá acontecendo, né? O que tá, infelizmente, é o que tá acontecendo. Sabe, porque as pessoas tá... Uma coisa que era pra ser normal, as pessoas estão achando anormal, tipo assim, nossa, isso é a coisa mais fora do normal, mais rara que a gente vê hoje. E não é, entende? É mais que a nossa obrigação adorar a Deus, porque Ele tá à procura, né, de verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Fazer uma pergunta, já que a gente está nessa vertente. Tu é filho de pastor? Sou filho de pastor. E tem uma pergunta aqui para eu fazer. Culto que não prioriza a palavra. Uhum. Louvor, e agora vamos ouvir a palavra. Vou te dar 10 minutos para pregar. O que você acha disso? Discordo muito, pastor. Discordo muito. Eu acredito que um culto tem que ter ordem e decência. Sim. E num culto pode faltar o louvor. Mas num culto não pode faltar a palavra. Sim. A gente precisa entender isso. Não tem ninguém para cantar. Amém. Glória a Deus. Mas tem que ter alguém para trazer uma palavra. Nem que seja uma criança, mas tem que ter alguém para trazer uma palavra. Eu discordo muito disso. E assim, também, isso vai muito também dos organizadores, né? De evento, que bota 30 louvores para 30 cantores, né? Chama 30 cantores para um dia só, por um culto de 7 às 9. Aí, na hora da palavra, tem que ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eu acho isso uma falta de respeito, sabe? E Deus não tem culpa disso. Sim. Isso é nós, seres humanos. Isso é a organização, Isso, né? É a organização, sabe? Eu discordo muito disso e acho uma falta de respeito você tirar o senhor, um exemplo, pastor de igreja, presidente, tem uma família e, poxa, sair de casa para você pregar 5 minutos, porque você, ainda mais, ó, pregador ouve todo mundo, irmão. Ouve todo mundo. Vamos ver a irmã, não. Grupo disso, grupo daquilo. E louvor... Ninguém fala assim, ó, você tem 5 minutos. Raramente é os eventos que você vai que tem 10 minutos. Agora a palavra sempre vai ter tempo. Eu sou pregador, eu sei também. Sempre vai ter tempo. Agora, como cantor, eu não tenho. Você chega a perguntar, a pessoa fala, não, fica à vontade. Pode cantar os corinhos de fogo, pode cantar os louvores que você quiser. Então você está dizendo que a igreja está priorizando mais as músicas do que a palavra? Sim, eu não posso... dizer todas, né? Todas. Eu não posso generalizar, sim. Melhor dizendo. Mas muitas das igrejas estão pecando nisso aí. Tá errando de priorizar louvor e não priorizar a palavra. Se os dois andar junto, tá perfeito. O culto flui. Deus habita no louvor e a palavra liberta. Com certeza. Fecha o culto. Com certeza. Entende? Aí só dá a benção apostólica. Só a benção apostólica. Isso aí é abençoado. Irmão, acho que o culto com organização, quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães, ele coloca grupo de 50 e 50. Porque não existe milagre sem organização. Com certeza. Antes de ele pegar o pão, né, e apresentar a Deus, ele diz, Pai, graças eu te dou. Glória a Deus. Quando eu pego o meu pouco e apresento para Deus, houve uma multiplicação ali em João 6. Só que antes de ele apresentar ao Pai, ele mandou os discípulos organizar grupos de 50. Porque antes de eu viver um grande milagre, eu tenho que me organizar para viver. Tremendo. Não adianta, não existe milagre sem organização. Falou tudo. Se organiza para viver o milagre. Glória a Deus. Isso dá uma mensagem. Eita, é forte. Pregador já pega logo deu, né? É forte. Rapaz, tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é forte, hein? Jovens cristãos. Você é um jovem de 20 anos, né? Sim. Jovens cristãos. Pode ficar? Eu discordo, pastor. Discordo muito disso. Não acho correto, né? E todos nós precisamos ter um propósito, né? Precisamos ter um propósito. E quando eu olho para você, eu preciso olhar com você com um olhar de propósito. Eu olhei para você, eu vi que você tem propósito. Você quer fazer um podcast para alcançar vidas. Sim. Nosso propósito aqui nesse podcast é alcançar vidas, é abençoar pessoas. Então você tem um propósito. Se eu olhar para você e ver que você não tem propósito nenhum, eu não preciso me aliançar a você. Sabe que a gente precisa
andar com pessoas que têm propósito. Sim. E a minha geração, infelizmente, eu faço parte disso, mas muitas das vezes fica por conta disso, porque não tem propósito. Não consegue olhar para uma moça, a moça não consegue olhar para um homem com olhar de propósito. Não, eu tô olhando para esse moço, tô olhando para essa moça com propósito. Eu quero noivar, quero casar com ela, e eu quero ir pro altar e servir a Deus ao lado dela. Mas não, a galera primeiro quer ficar, a galera primeiro quer conhecer, a galera primeiro quer ficar de beijo, e depois vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. E as pessoas esquecem o quanto isso afeta elas no mundo espiritual. Sim. A galera não entende o quanto isso é pesado no mundo espiritual, sabe? O fato de você ficar, de você uma hora tá com um, uma hora tá com o outro, o diabo, na verdade, ele só tá aplaudindo. Porque, na verdade, o inimigo, ele mudou a estratégia. Sim. Antes, o inimigo queria tirar os jovens da igreja. Antes, o inimigo queria tirar os homens e as mulheres de Deus da igreja. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele quer a gente na igreja, mas quer a gente na mão dele. Eita, isso é forte, hein? Não falta culto terça, não falta culto quinta, não falta culto domingo, mas pega todo mundo lá fora, bebe lá fora, fuma lá fora, se prostitui lá fora. Não tem vida no altar, Não tem né? vida no altar. Então é isso que o diabo quer. O diabo não quer simplesmente nos tirar da igreja. Não, agora ele quer que a gente fique lá, mas na mão dele. Sujo, ficando com todo mundo, beijando todo mundo, namorando todo mundo. E a Bíblia diz sobre isso, né? Sobre ter propósito. Sim. Então, se você olha pra alguém sem propósito, pra beijar ela, pra ficar com ela por ficar, Deus não tá nisso, sabe? Isso é um erro muito grande. Eita. Então tem muita gente dentro da igreja sem propósito. Sem propósito. Isso é forte, hein? Sem propósito. Isso é forte demais. E você já percebeu que o negócio tá ficando tão complicado que quem prega contra isso virou errado? Com certeza. Você já percebeu isso já? Já percebi. Eu, como pregador, é aquele negócio, né? Aquela frase. Tem lugares que você fica pisando em ovos. É aquele ditado, o tal de nada a ver. Nada Não tem nada a ver. Nada a ver. E tem pastores que, infelizmente, tá com essa mentalidade também. Sério? Sabe? Porque o liderado é reflexo do seu líder. Sim. Pegou? Peguei. O liderado é reflexo do seu líder. Então, se o liderado tá fazendo isso, é porque o líder, ele apoia. Sim. É porque o líder, sabe, não se posicionou nisso. Não, irmão, aqui na minha igreja ficar errado. Aqui na minha igreja, deitar com a namorada é errado. Morar, dormir junto, né? E meu pastor sabe, rapaz. Não, e meu pastor tá por dentro. E na tua igreja é errado isso? Não, lá na minha igreja meu pastor é tranquilão. Ele fala que não tem nada a ver. É tudo tranquilo. Então, assim, é reflexo do líder, sabe? E boa parte do que acontece hoje, querendo ou não com a nossa juventude, é boa parte da nossa liderança também. A gente carrega essa culpa, Sim. né? Porque culpar um filho hoje é muito fácil. Mas o que os pais passou para ele? Sabe? O que os pais passou para ele na sua infância, na sua juventude? Sim. Como foi o reflexo, como foi o exemplo, como foi a referência que esse menino teve dentro de casa? Quando ele tem um relacionamento, será que ele vai cuidar da sua esposa ou ele vai gritar com a sua mulher porque ele viu o pai dele gritando com a sua mãe? Então, assim, tudo isso envolve muitas coisas, sabe? Sim, isso é forte que você falou, hein? É forte. Hoje a gente está vivendo um período para a igreja complicado, né? Demais, pastor. Porque nós somos luz e sal da terra. E a gente temos que entender que o nosso propósito é esse, ser exemplo. Ser exemplo. E hoje o mundo está entrando dentro da igreja. A realidade é isso, né? O mundo está entrando dentro da igreja e para não se perder pessoas, a igreja está aceitando algumas coisas. Verdade. E as pessoas esquecem que a nossa vida precisa ser uma mensagem. Sim. Eu sou de uma época, né? Eu ainda priorizo isso. Disciplina. Verdade. Correção. Né? Primeiro você chama atenção. Não tem como uma pessoa que não está tendo uma vida no altar tá em cima do altar. Verdade. Porque eu costumo dizer que o altar, ele revela o dom. Só que isso aqui, a mesa revela o caráter. Verdade. Você só conhece uma pessoa quando você traz ela para a mesa. Para a mesa. Quando ela tá no altar, dom, louva, a igreja toda tá dando lugar, tá pregando, pessoas estão recebendo, mas quando você traz para a mesa, não tem nada a ver com aquilo ali. Verdade. Então, dom não salva ninguém. Filho. Não salva. E uma coisa que a gente precisa entender é que
mesmo eu estando errado, Deus não vai deixar de me usar. Sim. Porque tem vidas ali que precisam de uma palavra, precisam de um louvor. Então eu posso estar todo embaraçado no pecado. E de repente aquele vai ser o dia que Deus mais vai me usar. Você falou algo aqui muito importante. Tem pessoas que têm um dom da cura. Tem pessoas que têm um dom da palavra. Sim. E elas sobem no altar, pessoas são curadas, batizadas com o Espírito Santo. Ganham vidas, mas a própria vida dela não condiz com aquilo que ela prega. Não condiz. Isso é forte demais. Por quê? A gente está olhando para o dom, esquecendo do fruto. Verdade. Porque dom é uma coisa, fruto é outra. Não se conhece a árvore pelo dom, mas sim pelo fruto. Verdade. E as pessoas hoje, ela quer o dom e não o fruto. Porque fruto não arrasta pessoas, mas o dom arrasta. Verdade. Tem gente arrastando multidão, só que a própria vida dele não condiz. Verdade. É por isso que nós não vamos ser salvos pelas obras. Isso aí, falou tudo. Pegou? Peguei. Por isso que nós não vamos ser salvos pelas nossas obras. Que a Bíblia diz o quê? Naquele grande dia, muitos vão falar no Mateus teu nome 24, né? eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome expulsei demônios, mas o que o Senhor vai falar? Apartai-me de mim, maldito, que eu não vos conheço. Que eu não vos conheço. Isso aqui é um start para a gente poder entender isso aqui e recomeçar. Olha o que o sujeito está falando com Cristo. Em teu nome eu preguei. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome multidões aceitaram. Só que Jesus vira para essa pessoa e diz assim: eu nunca te conheci. Que loucura é essa, irmão? Verdade. Isso é muito forte, irmão. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande que pessoas que têm dom, mas não têm vida com Deus. Verdade. Só aquela pessoa que usa o nome de terceiros, mas nem conhece aquela pessoa. Verdade, isso aí. Tá entendendo? Estão usando o nome de Jesus, sim, mas não tem intimidade nenhuma com ele. Verdade. Rapaz, virou esse negócio. Isso é sério. Isso é sério. Isso é sério. Isso é sério. Isso é sério demais. E até na vida real isso acontece, né? As pessoas de repente falam do Senhor, sim, falam de mim, não, ele é uma benção, ele é isso, ele é aquilo, mas só que aí tu para falar comigo, o Senhor é meu amigo em comum. Aí, poxa, fulano de tal tá falando de você, rapaz, nem conheço. Nem conhece o cara tá usando teu nome. Tá usando... E daquele grande dia vai ser desse jeito. Pessoas rapaz, que sempre usou o nome do Senhor. E nunca teve intimidade com ele. Nunca foi conhecido por ele, isso é tão sério. Rapaz. Isso é muito sério. Vou fazer uma pergunta em cima disso aqui que desceu agora. Será que essa pessoa que está pregando, expulsando demônio, curando pessoas, tu acha que ela acredita na volta de Cristo? Porque ela está vivendo uma vida totalmente ao contrário do que a palavra diz. Será que ela acredita que Jesus vai voltar? Se acreditasse, eu não estaria fazendo errado, né, pastor? Porque eu sei, se eu estou no erro, eu acredito que se Jesus vai voltar, eu preciso parar. Mas uma vez que eu não paro, é porque eu sei que eu já passei a desacreditar da volta dele. Eu tive um exemplo há pouco tempo agora. Vou botar um exemplo de um pastor. Ele tinha um dom de cura e ele era usado muito na libertação. Exemplo, demônios caíam. Só que ele mesmo não tinha vida com Deus. A vida dele totalmente fora da curva. Sim. Só que quando ele pregava, havia uma manifestação. É o que está lá em Mateus 24. Estão usando o nome dele, mas não tem intimidade nenhuma. Verdade. Porque as pessoas estão achando que manifestação é sinal de aprovação de Deus. Verdade. Só que não é. Tem gente que está pregando aí, ganhou 10 almas. Igual ele bota lá, preguei hoje, ganhei 20 almas. Ganhou nada, porque para essa pessoa ter aceitado Jesus, o ciclo de oração orou. Verdade. O pastor orou. Então, quando a palavra foi pregada ali, o coração já tinha sido tratado. Só que ganhei 20 almas, ganhei 30 almas. E tá achando que tá salvo. É. Então, o dom tá falando mais do que caráter. Verdade. Até porque o nome que cura é o do Senhor, né? Não é o teu nome? Então funciona. Pegou? Peguei. Funciona. Sim. O meu nome não vai funcionar. Mas se eu usar o nome da pessoa certa, funciona. É como numa festa. Se eu falar o nome da pessoa que é grande lá dentro, eu vou entrar. Sim. Mas se eu falar o meu, eu não entro. Entendi. Tá por aqui com quem? Tá entrando no nome de quem? Fulano de tal. Não, tô no nome de Jesus. Ah, então abre porta. Eita. O nome dele dá acesso. Pegou? Peguei. O nome dele abre porta.
o nome dele cura, o nome dele batiza. Tu imagina só, tu tá aí viajando, pregando, igual eu, sou pastor de igreja. Eu costumo dizer que o pecado é bom. Verdade. Porque o pecado é prazeroso pra carne. Verdade. Eu abro mão de muitas coisas, só que eu não consigo abrir mão de tudo. Sim. Chegar naquele grande dia, Jesus vira pra mim e fala assim, apartai-me de mim, maldito, que eu não te conheço. Eu perdi tempo, irmão. Verdade. Dentro da igreja, eu tô enganando a mim mesmo. Verdade. Tem muito espírito de engano no nosso meio. Tem mesmo. Tu sabe disso, que Verdade. tu viaja aí por aí. É por isso que a própria Bíblia diz, né, que ele tá à procura de verdadeiros. Sim. Se ele tá à procura de verdadeiro é porque tem falso. Isso aí tu falou tudo agora. Pegou? Se tem verdadeiro, porque tem falso. Se tem verdadeiro é porque tem falso. E Jesus sabe, ele quer verdade. Ele não quer mentira. Sim. Sabe? Ele quer verdade, até porque a própria Bíblia diz que ele é a verdade. Ele é o caminho. Entendeu? Então, assim, isso é muito sério, pastor. Isso é muito sério. E é muito interessante a gente pontuar para quem tá nos assistindo e abrir os olhos com isso. Sim. Né? A gente vai pontuar aqui que não adianta ter dom, não adianta curar, Verdade. não adianta pregar, não adianta estar indo na igreja, almas estão se rendendo ao Senhor, se você mesmo está perdendo a tua própria alma. Verdade. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação, né? Verdade. O que adianta? O que adianta? Tem gente que prega numa pregação ganha 20 almas, irmão, mas só que a própria vida dele não condiz com aquilo ali. Verdade. Ele não vive o que prega. Ele é bom pregador, mas não é bom servo de Deus, não é bom cristão, entendeu? Verdade. Então é complicado. Tem mais uma mensagem aqui forte aqui. Rapaz, o que você acha de salinha de criança? Pastor, então eu tenho uma visão diferente sobre isso. Né? É bom de ser falado aí. Eu respeito muitas igrejas que têm como uma organização. Sim. Né? Em partes concordo e em outras partes eu discordo. Porque eu concordo em partes. Vou falar porque eu concordo em partes. Porque, assim, para uma EBD, vai ter coisas ali que se a criança tiver com os adultos, ela não vai entender. Sim. No momento de estudo ali, vai falar de histórias e tudo mais. Então, eu acredito que para um estudo, poderia ser uma sala separada, juntar todas as crianças e falar na linguagem deles, sabe? Historinhas, em quadrinhos e tudo mais, não juntar. Agora, num culto, você pegar uma criança durante um culto normal, que tá todo mundo ali, num culto normal, e colocar numa salinha pra ela ficar brincando, pra ela ficar desenhando, eu já discordo. Sim. Tá aprendendo nada ali. Porque eu aprendi quando criança. Aí você vem me falar que uma criança não pode ficar no culto porque faz bagunça? Isso é os pais, isso é educação. Sim. Uma criança não consegue ficar sentada se você falar pro teu filho, fica sentado aqui, não levanta daqui até o culto terminar. Ele não vai te respeitar, ele vai ficar gritando igual doido. Isso é educação, isso é erro dos pais. Sim. Porque, na verdade, não precisava ter salinha. Não precisava ter salinha. Porque é só colocar a criança sentada ali, se ela te ouve, se ela te respeita, vai ficar sentada ali. Ah, vai dormir, mas vai dormir do teu lado. Eu já dormi muito nas igrejas, Sim. mas estava ouvindo, estava aprendendo. Porque se eu tô na salinha, como é que eu vou aprender a postura do meu pai na igreja? Meu pai, que é a minha maior referência hoje. Eu aprendi que ele tinha postura, aprendi que ele prestava atenção na palavra, aprendi com ele que ele não ficava no telefone, aprendi com ele que ele evitava ir no banheiro, aprendi com ele tudo isso. Então, se eu tô na salinha hoje, eu não ia ter esses princípios. Sim, tu aprendeu ali no culto, né? Aprendi no culto, entende? Mas isso criança, irmão, e a criança aprende. A gente precisa ter sabedoria e entender isso. Que tem muita gente que tira a criança pra doida. Tem muita gente que tira a criança como, não sabe nada. Sim. Mas a criança tá vendo, ela tá aprendendo. Se você é alguém que só fica no telefone dentro do culto, quando chegar no culto ela vai querer telefone. Sim. Vai querer telefone porque ela sabe que você mexe naquele ambiente. Se a criança tá conversando, quando vê outra criança, poxa, eu vou conversar. Eu já vi na minha frente uma criança repreender a outra, querendo brincar, conversar, e a outra criança que já sabia, já tinha entendimento, mas era criança, mas porque aprendeu com seus pais, Sim. falar assim, a gente tá na igreja, meu pai vai brigar. Meu pai não gosta que conversa aqui. Legal, né? Meu pai me ensinou que tem que prestar atenção lá na frente. Quando terminar, a gente vai brincar. Mas meu pai não gosta, porque tá na palavra, tá no louvor. Então, assim, é o ensinamento. Sim. Sabe? É o ensinamento. Para um estudo, beleza, separa, explica para as crianças da forma que deve, livrinho, pode botar uma brincadeira e tudo mais, e o estudo bíblico separado. Agora, durante o culto, eu não concordo de tirar a criança para botar em outra salinha e não prestar atenção em tudo que acontece ali, porque eu sou fruto disso. Sim. De ser criança
e tá ali sentado para aprender, olhando meus pais, e se fazer bagunça, o que acontece? Irmão, se fazer bagunça, vai pro banheiro. Eu fui criado assim. Irmão, fui criado assim. Hoje não tem negócio de polícia, né? O pai não pode bater. Tutelar. Não pode bater, não pode... Mas, irmão, eu era espancado. Eu já passei por isso de ficar gritando, de ficar querendo brincadeira, que toda criança é assim. Sim, sim. Mas, irmão, é pancadaria. Tua mãe levava pro banheiro e... Minha mãe, que conhece minha mãe aí, levava nós 4. Somos 4 de irmão. Levava nós 4 para tudo quanto é canto. Consagração, culto, vai fazer gracinha. Era coça. Era coça na igreja e uma em casa, né? Em casa. Já entendeu? Falei pra não fazer. Então, assim, irmão, é educação, é o princípio, sabe? E a tua criança, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que se deve andar. Sim. Então não é o mundo que vai ensinar, é os pais. Entende? Então a criança vai aprender o caminho que se deve andar aonde? No culto. Sim. Dentro da igreja, não é indo pra salinha e, sabe? E eu falo isso com muita sabedoria, não tô dizendo que a salinha é errado, sim, mas tô dizendo que hoje tem muitas crianças que hoje não sabem nem saudar a igreja capaz do Senhor, sim, por conta disso, que tá na salinha brincando. Não sabe como funciona pra cantar um louvor, não sabe como segurar um microfone. Sim. Sabe? Então, tipo assim, isso são coisas simples que você só aprende assistindo. Verdade. Sentando pra aprender. Falou tudo. Sabe? Então, tipo assim, você vê que hoje tem crianças desenroladas, criança que pega no microfone e dá lugar com força, por conta de quê? Porque aprendeu, poxa. Aí a gente fala assim, tá imitando fulano de tal. Tá, ele tá imitando fulano de tal, mas ele aprendeu. Ele tava sentado pra aprender. Se ele não tivesse sentado pra aprender, ele não estaria imitando ninguém. Seria vamos dizer, uma criança boba que não sabe fazer nada. Eu sou pastor de igreja, né? Sim. E lá na nossa igreja lá tem um costume, né? Que doutrina é uma coisa, costume é outra. Lá tem um costume de ninguém pode ficar com o telefone. Uhum. E eu boto lá no telão. E eu já tive dificuldade de lidar com isso com os pais. Por quê? O pai tem a mania de chegar no culto e entrega o telefone na mão da criança. E eu falei, aqui não pode telefone. Aí a mãe e o pai viram pra mim, mas ele só fica quieto com o telefone. Eu falei, aqui não pode ficar com o telefone. Achar ruim, nem volta pro culto mais, tá? Isso é totalmente errado. Lá na nossa igreja, lá eu tenho um costume, não pode copo descartável dentro do templo. Criança não pode comer nada dentro do templo. Porque ali a gente estamos para ouvir a palavra. Então, eu acho que você falou tudo. O pai e a mãe largam o telefone na mão da criança. Aí tá a criança dentro do culto lá. Sim, e vai aprender o quê? Vai aprender o quê? Dentro de um lugar espiritual, o diabo vai fazer o quê? Dentro de um lugar espiritual. Vai brincar, irmão. Vai brincar. Vai. Verdade. Porque as pessoas não ensinam um caminho. Lá na nossa igreja, a gente tem uma salinha de criança. Uhum. Lá tem a tia Geisa. Tudo bem, tia Geisa? Seja bem-vinda aí. Tá ouvindo? Irmão, minha tia lá da salinha é obreira. Sim. Irmão, ela dá cada aula lá que eu fico bobo. Sim. Eu dei uma aula de mentoria lá sobre os frutos do Espírito e a obra da carne. Quando eu fui na salinha, ela já tinha dado aula para as crianças sobre o fruto do Espírito. Forte. Ela fez os cartazinhos, tudo com o fruto do Espírito, com a árvore, cada fruto. E as crianças aprendendo a palavra. Então, a criança ela tem que ouvir a palavra. Sim. E os pais têm que ensinar. O pai tem que chegar para o final, a criança está no culto, qual foi a palavra que foi pregada hoje? Verdade. É isso que eu faço. Qual foi a palavra que foi pregada? Não sabe? Então você não estava no culto. Verdade. Então a gente temos que ter esse aconselhamento. E eu fui criado assim, pastor. Eu sou chato, hein? Tendo essas perguntas. Como é que foi? O que foi a devocional? Não ouvi, só ouvi a final. Não, mas tu não estava no começo do culto? Ih, castiga e tudo. Castiga. Tá certo, não tô criado na doutrina. E assim, os pais precisam entender que eles vão ter fruto de tudo. Sim. Do que eles estão fazendo agora. Se eles estão ensinando o filho a orar antes de dormir, o filho vai orar antes de dormir. Sim. Mas se eles estão ensinando o filho a mexer no telefone dentro da igreja, eles acham que vai acontecer o quê quando ele crescer? Sim. É a mesma visão, isso sabe? É forte. É a mesma visão, vai permanecer a mesma coisa, sabe? Tem mais uma aqui nessa área aí. O que você acha das igrejas que tem muito costume e pouca doutrina? Que há uma diferença de costume e de doutrina. Sim. A gente sabe que a doutrina está baseada na Bíblia. Sim. E a Bíblia é indiscutível. Independente da sua opinião, o ponto final é da Bíblia. A tua opinião não importa quando a Bíblia fala. Não serve de nada a nossa opinião. Mas quando se diz costume, sabe? Isso é muito do homem. E a gente precisa dosar isso, sabe? A gente precisa dosar isso. Porque hoje a igreja... parece que a igreja não é mais de Deus, né? É de muitos homens. Se tornou de muitos homens. E também de muitas mulheres que também pastoreiam. Então, assim, não passando dos limites, né? Não passando dos limites, eu acredito que é bom ter algumas coisas que de repente não está na Bíblia, mas você se posicionar a respeito. Sim. Né? Mas tudo dentro da lógica. Tudo dentro da lógica.
entendeu? Porque assim, a gente sabe que eu já passei por cada costume, irmão, que assim... Cita um costume aí, bravo Jesus. aí, cita um costume Rapaz, eu deixaram de fechar uma agenda comigo porque eu não uso meia. Que isso, velho? Não uso meia. Rapaz. Não uso meia. Eu já vi nego deixar de fechar a agenda por causa da barba, né? Não pode barba. Em certos lugares, você tem que limpar o rosto pra poder ir pregar. Sim. Não pode. Aí a irmã, muito triste, falou: caraca, eu queria muito te levar lá na igreja, o pessoal quer muito te ouvir, mas o nosso pastor não deixa subir no altar sem meia. E ele sabe que você não usa meia. E nem eu falando assim: ah, pastor, deixa eu falar com ele para vir com meia. Ele falou: não, aqui ele não sobe, porque tem que estar de meia. Assim mesmo. Sério mesmo? Como se... aí... Não, essa aí, varão, nunca tinha ouvido. Tu não deixou de fechar uma agenda porque não usa meia. A igreja... Bate aí. Essa aí virou. Irmão, é muito forte. Mas ele falou: não, ele não usa meia. Então ele vai ver aqui. Então tu vê que tem coisa que passa dos limites. Isso vai dar um corte. Eu só vou cortar isso aí, não. Que isso, mano? Tem coisa que passa dos limites. Mas será que é por causa de que tem chulé? Tem coisa que passa dos limites, né? Sim, sim. E tem até costume que de repente a gente se adequa, né? Entra ali, se enquadra pra poder atender a igreja. Sim, que tem muitos líderes, tem muitos liderados ali que não tem culpa, que quer ser abençoado através da nossa vida. Verdade. E a gente vai. E se o problema é barba, tira a barba. Se o problema é estar lá de calça, pô, a gente bota algo diferente. Mas é muito complicado. Tem coisa que, assim, sem nexo, sem lógica nenhuma. Tem coisas... Você tem que ser maduro pra você entender. Sim. Tem coisas que o costume é só pra você. Verdade. Exemplo, eu aceitei Jesus na Deus e Amor. E por algum tempo da minha vida, porque eu vim de uma vida muito complicada, varão. Então eu precisava ter algo severo pra me segurar na presença. Uhum. Eu aprendi muito em oração na Deus e Amor. E lá você dorme de calça. Uhum. Blusa até aqui. Sim. Só que isso não é santidade. Verdade. Santidade significa separado. Então hoje eu uso uma bermuda... Só que, pô, tem gente que passa por mim, de outras denominações, não me dão uma paz não, se eu tiver de bermuda, não. Não fala. Não dá não. Tem que estar de blusa até aqui. Então tem costume, não pode ver televisão. Sim. Não irmão, eu conheço um casal, isso aqui, tu vai rir isso aí, mano. O rapaz, ele era afastado. Uhum. E a esposa, evangélica, louvava uma benção. E ela não raspava as pernas. Uhum. Nem... as partes íntimas nem o sovaco. Uhum. O rapaz chegou pra mim e falou: pô, pastor, não é da minha igreja não, tá, gente? O rapaz falou assim comigo, era amigo em comum. Ele falou pra mim: pô, vou terminar com a minha esposa. Eu falei: por causa de quê, rapaz? Terminar com o teu casamento por causa de quê? Pô, a doutrina da igreja dela não pode fazer isso, não pode fazer isso. Pô, a perna da mulher tem mais cabelo do que minha perna. Rapaz. Pô, mano, eu cheguei, conversei com ele. E depois troquei uma ideia com ela, porque eram amigos em comum. Uhum. Falei: irmã, tá errado. Ah, mas pastor, procura outra igreja então. É melhor tu sair dessa igreja do que tu perder teu casamento. Verdade. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, irmão. Grande. É um peso que estão colocando... desnecessário. Não tá na Bíblia. Me mostra na Bíblia, por favor, então. Verdade. Eu costumo dizer... Eu dou mentoria lá, né? Uhum. E eu sempre dou oportunidade para eles falarem. Você já percebeu quando eles vão falar: eu acho. Irmão, achismo. Não existe eu acho. Eu ensino isso para eles lá. Me mostra na Bíblia. Isso aí. Me mostra na Bíblia. Eu fiz uma pergunta para eles lá. Se... um homem e a mulher são casados. O homem não quer nada com Deus. E a mulher da igreja. O homem tá bebendo, tá fazendo o que tá fazendo. O que tem que fazer? Irmão, cada um fala uma coisa. Falei: me mostra na Bíblia. Aí eu tenho um jovem lá, o Jefferson, que ele dá aula também de mentoria junto comigo. Ele foi e abriu lá. Que a mulher, ela santifica seu marido. Então, a gente temos que entender que o que rege a nossa vida... é a palavra. Não eu acho. Não pode ver televisão, tá? Me mostra na Bíblia por que não pode. Não posso me depilar. Tá bom, me mostra na Bíblia por que eu não posso. E a gente veio de um tempo assim, não, né? Sim, ignorante, E hoje, o que mais tem na nossa igreja? Televisão. Sim. É o que mais tem na igreja, passa a Bíblia. Não, aí assistir culto na igreja é errado. Live é pecado. Tá bom, veio o Covid. O que essa igreja fez? Fechou pra fazer live. E não pode, né? E não pode, é pecado. Assistir live é pecado. Então, assim, Deus nos mostra que Ele é Deus, cara. Sim. Sabe? É só a gente seguir a palavra. A gente que complica tudo, sabe? O evangelho é simples. É forte. A gente que vai embolando as coisas no meio do caminho, vai criando um monte de coisa. Só pergunta forte, mano. Entende? Então, assim, o evangelho é simples.
sabe? Tu é filho de pastor, vai uma pergunta em cima disso de novo, então. Benção. Igreja que não prega contra o pecado. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, não cresce. Não cresce, né? Na verdade, incha. Eita. Incha. Não cresce. Vou repetir. Não cresce. Na verdade, incha. Nem mesmo que é inchar. Vai estar lotado essas igrejas que não prega a palavra. Você vai ver muita gente lá. Porque não prega contra o pecado. Sim. Então, assim, é o que o povo Ela gosta. enche em dia de campanha, né? Sim. Agora eu quero ver. Um pastor amigo meu, ele falou assim pra mim: Roberto, o teu membro é quem toma ceia e quem tá no estudo. Verdade. Vai no estudo. Tem ninguém. Tem 5, 6 cabeças. Tem ninguém. E se tiver essas igrejas que não prega que não prega sobre a palavra? Porque ninguém quer ouvir pecado, a palavra. E se tiver? Entendeu? É Tem forte, pastor né? que prefere estar com 300 falando mentira do que estar com 2 falando a verdade. Sim. Isso é Entendeu? forte, hein? Igreja que não prega contra o pecado Não cresce. Incha. Tem muita igreja inchada aí, mano. Tem bastante. Porque o povo gosta disso. Tu vê muita coisa nessas agendas aí, não vê não? Vê muita coisa. Sabe? Você vê muita coisa. Uma que é uma das coisas que eu mais vejo é igreja encher só quando tem cantor de fora. Sim. Tem membro que não aparece na igreja se não tiver um cartaz com cantor de fora. Sim. Os da casa não prestam. Sim. Os da casa não tem de Deus. Não honram da Não casa. honram os da casa, isso é muito errado. Aí fica fora, o cantor fulano de tal. Vai estar aí. Aí vem todo Tem mundo. membro de 3 meses aparece. Membro de 3 meses aparece. Eita. É muito complicado, mas acontece muito. Sim. Entende? A gente precisa voltar de novo aquele evangelho verdadeiro, sabe? Genuíno, né? Genuíno. É forte. A gente precisa disso. Entendeu? Vamos pra mais uma? Mais uma, vambora. Pregador mirim. E aí, o que você acha disso? Pastor, o que acontece? A gente tem visto muito hoje, né? Muito vídeo sobre isso. Muitos vídeos sobre isso, né? Eu acredito que as nossas crianças, né? O senhor que é um pai, o senhor é pai, né? Sou. O senhor é pai. Quer blindar o seu filho a todo momento, né? Sim. Quer blindar o seu filho. Então, hoje com a internet, hoje como a gente sabe que o mundo da era digital, é muito complicado você expor teu filho ou uma criança para o mundo espiritual assim tão pesado. Eu, quando era criança e ministrava tão novo, né? Eu já preguei muito em cultos de criança, de adolescente, e isso é bom, né? Sim. Isso é bom. Mas eu acredito que o tempo da criança mais crescer é no tempo da sua casa. Ali na sua casa, ali na sua igreja. Ali é o tempo dela aprender. Quando ela vai crescendo, vai amadurecendo, aí chega o tempo de Deus, aos pouquinhos, abrindo porta aqui, abrindo porta ali. Mas agora, ver igual essa galera. Porque, assim, quando a criança tem uma eloquência, tem muitos pais que é covarde. Sim. Eu preciso pontuar isso. Tem Sim, muitos sim. pais que é covarde. Vê que a criança está trazendo retorno Financeiro, né? financeiro, as igrejas quer, o que pede, o povo dá, para poder receber aquela criança, e joga a criança lá. Não está olhando para o lado espiritual, não está olhando para os ataques espirituais, e a criança passa a ser uma criança oprimida, Sim. frustrada, que já vive um personagem. Não, agora eu sou um pregador. Eu não sou mais uma criança. Eu não posso mais jogar bola. Sim. Eu não posso mais ir na praia. Eu não posso mais brincar na piscina com os meus amigos, meus colegas. Então, assim, a criança se torna um personagem. Sim. E isso aí que é errado, sabe? Então, assim, eu não discordo da criança pregar na sua igreja, servir na sua igreja. Não discordo, pelo contrário, isso é certo. Até porque discorda de uma criança ser itinerante. ser itinerante muito novo, Sim. sabe? Ser itinerante. Eu acredito que os pais têm que acompanhar, sabe? Os pais têm que acompanhar. Mas sair por esse mundo, irmão, tem criança que viaja hoje, tem noção? Sim. Sem os pais. Porque os pais sabem que vai lá, mas vai trazer retorno. Então, assim, isso é muito complicado, porque envolve muitas coisas. Sim. A saúde mental, psicológica. Às vezes tem coisas que eu passo na rua que meus pais nem sabem, Sim. sabe? Então, assim, o que uma criança não pode passar? Será que ela tá pronta para ouvir certo tipo de coisa? Então, assim, isso vai machucando, vai ferindo. E muitas das vezes tem gente que não aguenta, irmão. Sim. É por isso que tu vê muita gente que começou e hoje é o quê? É gay. Sim. Muitas vezes hoje, quando sai da igreja, extrapola. A gente temos exemplos aí, né? Sim, mas por que será? Tu vai ver a história por trás disso. Se os pais e a mãe não estavam ali, não, você tem que ir. A criança fala, não quero. Não, você vai ter que fazer.
Que agora a gente depende disso. Eu vi um vídeo, sabe? Eu vi um vídeo do JA sobre isso. Ele falando que os pais dele, a mãe dele, obrigava ele a ir nas igrejas. Tá vendo? Olha o que se tornou. Isso é muito sério, pastor. Sim. Porque, assim, isso, a maior parte, infelizmente, a culpa é dos pais. E a internet, que não sabem separar as coisas. A internet, você sabe que a internet é um lugar sem lei. Verdade. Você já sofreu alguma crítica na internet? Já, muito. É o que mais acontece. As pessoas hoje... Tem que estar preparado para receber. Tem que estar preparado, porque a internet hoje é terra de ninguém, né? Cada um tem sua opinião, cada um fala o que quer, cada um... Eu tenho vídeos que eu posto, né, que é muito complicado, eu nem olho os comentários, sabe? Sim. Porque eu sei que vai ter gente ali sem noção que vai falar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de besteira. Não vale a pena. E ela tá errada? Não tá errada, mas é a internet, irmão. Sim. Entende? É a internet. sem lei. Cada um tem a sua, cada um tem na sua casa e vai falar o que quiser, o que pensa, o que acha. Então, assim, ainda mais no mundo de pessoas que cada um tem um pensamento diferente, entende? E para muitas pessoas o certo vai ser errado e o errado vai ser o certo. É o que a gente vê muito na internet. Então, assim, é muitos ataques, sabe? E às vezes o senhor, que é um pastor, que é um homem de Deus, que é um sacerdote, que é um homem já casado, que tem uma vida própria em Deus, é difícil você ler certo tipo de coisa. Imagina uma criança, uma menina de 10 anos de idade, 11 anos de idade, ler uma mensagem, de repente, dizendo que ela é horrível cantando, que ela não vai chegar em lugar nenhum. Eu vi agora uma postagem, eu não sou de responder, mas nas nossas redes sociais do podcast, sim, tem um vídeo do Fala Pregador falando sobre bebida, sobre tatuagem, e o cara botou lá, 2 cegos falando. Aí eu pensei. Aí eu falei, e um burro vendo. Não aguentei, eu tive que botar, mano. Eu tive que colocar. Foi mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu, mano. Aí eu coloquei lá, algumas pessoas muito até curtiram. Por quê? Muito forte. É muito fácil você criticar as pessoas. É muito fácil. Tá do outro lado, mano. Aí eu fui, não aguentei, mano. Eu tive que responder essa pergunta. Tive que responder. Mano, eu peguei essa chave, é muito forte. Aí eu tive que... Não aguentei, foi mais forte do que eu. Mas só que olha o que é interessante, o ponto que a gente vai entrar aqui agora. Tem pessoas, né, que faz isso, critica, que fala mal e tudo mais. Mas hoje, pastor, eu posso dizer, pelo nível que o Senhor tá nos levando, tem gente que faz isso pra ser notada, sabia? Tô entendendo. Esse podcast vai chegar a um nível tão grande que as pessoas vão comentar, vai criticar só pra ser vista. Sim. Pra poder dizer na rua que foi respondida pelo podcast Recomeçar. Sim. Pra poder dizer qual é o nome do senhor? Roberto. Que o pastor Roberto me respondeu. Caramba, irmão, o pastor Roberto me respondeu. Quem é pastor Roberto? Rapaz, o cara do podcast do Recomeçar. Tá aqui, tirei print, já postei no Insta, tá lá no Instagram. Eita. O cara me respondeu. Então, assim, o céu vai nos elevar a um nível tão grande que as pessoas vão querer ser notada pela gente de alguma forma. E muitas das vezes vai ser criticando. Sim. Porque às vezes, por ter tanto elogio, a gente curte lá. Mas quando tem uma crítica, sempre vai mexer com a gente. Sim, verdade. Falou tudo agora, hein? Percebeu? Sempre vai mexer com a... Poxa, isso aqui... Você só viu as pessoas te elogiando. Você é uma benção. Nossa, Deus te usa muito. Mas quando você vê lá, meu nada Deus. de Deus. Esse cara só tá falando besteira. Sendo que você tá falando coisas de Deus, já dá vontade de você responder. Dá vontade. Dá vontade. Tem uma hora que o dedinho vem assim, respira. Entendeu? Mas só que hoje eu, rapaz, nem digo. Eu quero mais que comente. Você, internauta, que gosta de me criticar, comenta, fique à vontade, fala o que você quiser, tá bom? A crítica também traz crescimento, né? Isso, traz crescimento. Você nem sabe, você tá me ajudando. E eu sempre vejo, de repente, a gente precisa ter maturidade pra entender isso também. Que tem críticas que é pra nos levantar. Sim. Nem toda crítica, pega isso, nem toda crítica é pra nos derrubar. Tem crítica que é pra nos levantar. Tem coisas que eu melhorei hoje porque eu ouvi um hater. Aí, que legal. Pegou? Peguei. Tem coisas que eu melhorei, que eu evoluí porque eu ouvi o rei. E você tem que ser humilde pra ouvir. Eu tenho que ser humilde pra ouvir, entendeu? Eu sei que tem pessoas sem noção, sem que fala coisa sem lógica, sem nexo. Sim. Mas tem pessoas que tá ali, querendo ou não, criticando de certa forma, mas pra te levantar. Sim. Quem sabe onde quer chegar, sabe o que tem que fazer. Sabe o que precisa fazer. Eu costumo dizer muito a respeito do cego, que ele tá gritando e a multidão tá mandando ele se calar. Verdade. Só que ele sabe o que ele quer. Então ele aumenta o nível. Verdade. Uma coisa que eu e você tem que ser,
você tem que ser o seu próprio motivador. Verdade. Você não precisa de ninguém para te motivar. Porque quando você é o seu próprio motivador, você não para com a crítica e nem com o elogio. Verdade. Porque tem elogios que vêm disfarçado de crítica, que é para te parar. Então, o que te motiva não é a palavra que vem das outras pessoas. O que tem que te motivar é o que arde dentro de você. Verdade. Por isso que ele continuou gritando, porque ele sabia onde ele queria chegar. Então, cala, porque ele não vai te ouvir. Ele continuou gritando. Verdade. Até a hora que Jesus parou, chama ele. Verdade. Então, é isso que a gente tem que perceber hoje. E existe uma frase que não é minha, mas eu carrego comigo, eu ouvi e eu guardei ela. Não ouça crítica construtiva de quem nunca construiu nada. E, cara, eu passo por isso. Tem gente que repete isso aí. Não escute, não ouça crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Forte. Hein? Porque existem pessoas que realmente construiu e tem poder para poder falar de certa forma sobre algo. Um exemplo, existem muitos cantores, professores de aula de canto, professores de canto, melhor dizendo, que vai no meu comentário para me dar certas dicas. Sim. Neemias, melhor nisso aqui. Neemias, você tá gritando demais. E tu vai no perfil da pessoa, poxa, a pessoa tem propriedade para falar aquilo ali. Sim. Aí é onde você para e ouve. Poxa, nossa, a pessoa construiu alguma coisa. Poxa, esse cara entende. Pô, eu errei nessa palavra aqui, realmente. Poxa, eu tô... São coisas bobas. Mas ela vai no comentário aberto? No aberto. Por que ela chama no PV também? Não, mas também não respondo no PV. Aí que tá o negócio. Porque no PV é muita mensagem. Aí não dá pra tu ver. Não dá pra mim ver. Virou. Mas de repente num vídeo ali nos comentários, a galera tudo curte. Sim. Aí fica lá em cima. Eu já consigo ver. Entendi. Então, tipo assim, às vezes se eu não respondo no direct ali, a pessoa fala no comentário. E aonde eu quero chegar? É que a pessoa tá ali num propósito de, tipo, de te ajudar. Sim. E se eu for imaturo, não, você quer me criticar, só que é isso, só que é aquilo, eu não vou crescer. Entende? E quem quer crescer precisa ouvir todo mundo. Até porque a gente nunca vai saber tudo. Sim. Eu sempre vou aprender alguma coisa com você. Tem sempre alguma coisa pra aprender. Sempre tem alguma coisa pra aprender. Entendeu? Rapaz. E tem assim, eu cresço, cara. Eu cresço muito e eu tenho muito pra aprender. Eu costumo dizer que eu não sei nada, sabe? Eu tenho muito pra aprender. E assim, eu tenho aprendido, sabe? Eu tenho aprendido. Quanto mais a gente se cala, mais a gente aprende. Esse é o segredo, essa é a chave. O segredo é se calar. Se calar. Eita. Tem uma pergunta aqui agora, que eu nunca ouvi essa pergunta em lugar nenhum, mano. Manda. Essa pergunta aqui, rapaz. Ministério de dança masculino. Homem dançando na igreja, ó. Homem dançando, ó. Rapaz, eu tenho minha opinião, quero ouvir a sua. Rapaz, isso é uma pergunta muito forte, né? Muito forte. Mas o que acontece? Na minha visão, né, pastor? Na minha visão, eu discordo, né? Discordo. Porque, assim, qual é a lógica de ter um homem ali dançando ali na frente ali sabe? Da igreja. Complicado. Ali. É complicado. E, tipo assim, existem várias outras formas de você servir ao Senhor. Sim. Seja lavando o banheiro, seja pregando, seja louvando, servindo uma água. Há várias outras formas. Será que a única forma é dançando durante o culto? Sabe? Vestindo, botando uma roupa. Essa é a única saída, tipo, a única forma. Deus só te chamou pra dançar ali durante o culto. Existem várias outras formas. E o que é triste, infelizmente, é que a maioria dessa galera, poucas pessoas vão falar por medo de ser cancelado. Sim. Mas a maioria dessa galera, infelizmente, sempre tem um jeito de afeminado. Sim. A maioria. Verdade. Não tem uma postura, assim, Eu já vi, e dá pra você ver a diferença de homens que realmente dançam como homem, mas homens que realmente dançam como as meninas, sabe? Sim. Que já faz a coreografia ali na igreja. Por estar sempre junto. Então, assim, é muito complicado, sabe? É muito complicado. Mas eu respeito. Mas se eu tivesse uma igreja hoje, eu ia instruir os meus jovens a seguir outro caminho, outra área. Vamos da lá, palavra, então. do louvor, servir uma água. Mas agora, dançar, sabe? Eu não aconselharia. Na entendeu? igreja do Neemias Coutinho, ia ter dança de mistério lá com homem? Com homem, não. Na minha também não. Sabe? Com não homem, tem não. como. Com homem, não. Não tem como. Com homem, não. Fica bem aberto aqui. A gente não estamos criticando o Ministério de Dança da igreja. Sim. Nós estamos criticando homem no Ministério de Dança da igreja. Que isso aí. Não tem como. Até porque a palavra diz para que o homem foi chamado na Bíblia. Sim. A Bíblia passa para todos nós para que o homem foi chamado, para que a mulher foi chamada. Entendeu? Então, se cada um se colocar no seu lugar, irmão, as coisas vão fluir. Sim. Vai andar. E tem muita. Tem que ficar na vocação, né? Na vocação que foi chamado. Falou tudo. Entende? Na vocação que foi chamado. Pô, tu chega na igreja, o homem tá lá. Sim.
É muito complicado. Pá, é complicadíssimo. É muito isso, complicado, irmão. é muito Tá complicado. É algo assim que você não consegue entender, porque tem igrejas que tem homem no ministério de dança. Verdade. Já aconteceu em algum lugar de você ter alguém lá? Já, pastor, já aconteceu. Eita. Já aconteceu. E assim, eu não vou falar pra pessoa parar de dançar ali, né? Não vou mandar a pessoa parar de dançar. A gente deixa e fazer o quê? Amém, entendeu? Amém. Mas, se eu pudesse dar um conselho pra minha geração, eu não daria esse de entrar pro ministério de dança, sendo um homem, entendeu? Porque a gente foi chamado pra servir, foi chamado pra pregar a palavra, pra louvar, entende? Existem várias outras formas de você servir ao Senhor, entendeu? É forte, hein? Forte. Quero fazer uma pergunta pra você aqui. A gente estamos caminhando pro final. Qual é a parte da Bíblia, uma mensagem que mais te toca? Uma mensagem que mais me toca, pastor, é a palavra que diz que Jesus, João, né? É o caminho, é a verdade, é a vida. Para quem tá sem direção, Jesus é o caminho. Para quem tá na mentira, ele é a verdade. E para quem tá morto, Jesus é a vida. Então Jesus é tudo o que a gente precisa. O salmista Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nas traduções. Mas no hebraico, na verdade, está dizendo: e de nada eu tenho falta. Ainda que eu não tenho tudo. Tá. Pegou? Louco. Então eu amo essa palavra. João 14,6. Isso aí. Forte demais. A gente tá chegando ao final de mais um podcast Recomeçar. Opa, tem que ter parte 2, hein, rapaz? Não deu pra falar tudo, não. Podcast 2.0 com o Neemias Coutinho. Isso aí. Vai ter que ter, Vai ter que ter, rapaz. Já bateu aí, já foi? Que conversa boa. Foi muito top, passou muito rápido. Passou rápido. Foi muito forte. Fluiu demais. Você é um jovem. Qual é uma palavra que você direciona para jovem? Por quê, Neemias? Nós vivemos no Rio de Janeiro, né? Verdade. E hoje, o que mais a gente tem visto são jovens perdendo uma vida muito novo. Verdade. Não sei se você vive isso na sua vida ali. Isso é verdade. Mas eu vivo isso aí no meu dia a dia, né? Eu sou morador ali de Duque de Caxias, então nós estamos vivendo um tempo muito difícil. De jovens perdendo a sua vida. E outra, a maioria são filhos de missionária, de pastores, verdade, de pessoas que são evangélicos. Qual é a palavra que você libera para um jovem hoje? Ficar firme ali na presença? Pastor, a palavra é que no mundo nós teremos aflição. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflição, mas a gente precisa ter bom ânimo. E a palavra que eu deixo para você hoje, né, é que não desista, sabe? Não para por conta de crítica, não para porque alguém falou mal de você, porque alguém não apertou sua mão direito, porque alguém não te cumprimentou da forma que devia. Não para, porque vai chegar um tempo que o céu vai te honrar tanto que alguém não vai te reconhecer. Quem te vê hoje não sabe o que Deus pode fazer sobre a tua vida amanhã. E eu preciso dizer para alguém, você não pode pensar só no agora, viver só no agora. De repente, por trás de grandes dificuldades, sempre vai ter algo muito maior te esperando. Então, permaneça firme em Deus, por mais que seja difícil. Hoje, a nossa geração, a gente precisa entender isso, que a gente vai sempre andar na contramão. Todo mundo faz, mas você não pode fazer. Todo mundo fica, mas você não pode ficar. Todo mundo casa 2, 3 vezes, mas você não pode fazer isso. Então, a gente foi chamado para ser diferente. E ser diferente dói. Ser diferente machuca. Quando você vê todo mundo fazendo, você não faz. Mas você é diferente. Você já percebeu que todo mundo, essa palavra é direcionada para alguém, você já percebeu que todo mundo peca e não dá errado para ninguém. Mas quando você só pensa em fazer, Deus te aperta, Deus te amassa, Deus te faz você sentir a pior dor. Aí você se pergunta, mas Deus, está todo mundo fazendo, o Senhor não faz nada. É eu fazer que o Senhor me aperta. É Deus dizendo, você é diferente. Eu te chamei para algo muito maior. Então receba essa palavra. O Senhor te ama muito e Ele quer você ainda mais perto dele. E Ele vai fazer grandes coisas sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém, pastor? Isso aqui é podcast e recomeçar, irmão. Glória a Deus. Louco. Glória a Deus. É verdade, Deus. É verdade, Pai. Se não nascer de novo, no céu não entrar mais. Mas é verdade, Deus. É verdade, Pai. Estou inconformada a ser crente carnal.
Isso aí, forte, é uma honra, é um prazer, tá bom? Deus seja louvado, eu tô me sentindo muito honrado de estar aqui, pra glória de Deus. E eu creio que, ó, no próximo lançamento, vem outro lançamento aí. Você que tá em casa vai receber muito de Deus nesse próximo lançamento e vai abençoar muito sua vida, sua casa e sua família. Não perca, viu? Eu vou falar no meu Instagram e você vai ser muito abençoado. Obrigado, tá, pastor? Deus abençoe. Gratidão, irmão. Gratidão de te receber aqui. É uma honra, é um prazer. Um sonho realizado. É um prazer. Tá? Prazer mesmo, uma honra. Gente, terminamos mais um podcast Recomeçar. Estúdio 905. Vem pra cá, tá terminado. Deus abençoe.